Isaías 54 é o cântico da alma que ressuscita. Um capítulo escrito para quem já conheceu o luto, o silêncio e a vergonha. Para os que olharam para o céu e perguntaram: Senhor, ainda há promessa para mim? É a voz de Deus se inclinando sobre um coração quebrado e dizendo: canta, estéril que não deste à luz. O contraste é chocante. Deus manda cantar quem perdeu, manda se alegrar quem chorou, manda ampliar a tenda quem não tem filhos, porque o segredo de Isaías 54 está aqui. Deus transforma o deserto em parto. Ele faz da dor um solo fértil e da vergonha um testemunho. Spurgeon dizia: quando Deus parece silenciar-se, é porque Ele está preparando a música da tua libertação. Isaías 54 é o capítulo dos recomeços, mas ele também é um capítulo que o inferno odeia, porque ele revela um Deus que restaura os que o diabo tentou destruir. O texto da alma ferida que volta a florescer é a revelação de que o mesmo Senhor que disciplinou Israel voltou para buscá-la como um marido apaixonado. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Isaías 54:7. Esse é o versículo que faz o inferno tremer, porque mostra que o amor de Deus é mais teimoso do que a culpa e mais forte do que o pecado. O segredo escondido aqui é simples e assustador. Deus não desistiu de quem Ele mesmo feriu. E se você se sente esquecido, manchado ou longe demais, Isaías 54 é a carta que o céu escreveu para você. Neste vídeo, vamos revelar o segredo que Spurgeon pregava em lágrimas. O Deus que feriu a alma foi o mesmo que guardou o remédio. Se o deserto foi a escola, Isaías 54 é o diploma. E se você ainda respira, Deus ainda não terminou a sua história. Isaías 54 começa com uma ordem divina que parece um paradoxo. Canta, estéril, que não deste à luz. Exulta e clama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54:1. Cantar no deserto? Como cantar quando não há fruto? Como levantar a voz quando tudo em você grita silêncio? Mas é assim que Deus fala. Ele ordena o cântico antes do milagre, porque o cântico para Deus é semente. Spurgeon dizia: Deus pede que cantemos não porque já temos motivo, mas porque o louvor abre a terra para o plantio da promessa. A esterilidade aqui não é apenas física, é espiritual. É o símbolo da alma que orou e não viu resposta, que semeou e não colheu, que se cansou de esperar. Deus se dirige a essa alma e diz: canta. O inferno escuta isso e treme, porque nada ameaça mais as trevas do que alguém que adora no silêncio. Satanás pode lidar com crentes que reclamam, mas não sabe o que fazer com crentes que cantam quando tudo parece perdido, porque o cântico antes da vitória é profecia viva. Deus está ensinando que o milagre começa no interior. Antes de o ventre se abrir, o coração precisa se alinhar. Antes de o fruto nascer, a fé precisa amadurecer. O cântico da estéril é o som da confiança que antecipa o impossível. É o eco da certeza de que o Deus que prometeu ainda está agindo, mesmo que em silêncio. Israel estava estéril, sem terra, sem templo, sem honra, mas o Senhor não se dirigiu à sua miséria, e sim à sua capacidade profética. Amplia o lugar da tua tenda. Ele diz logo depois, em outras palavras, prepara espaço para o que ainda não veio. O cântico da fé precede o parto da promessa. A estéril, no contexto de Isaías, representa Jerusalém abandonada. Ela havia sido rejeitada por causa de seus pecados, levada ao exílio, e agora vivia em ruína. Mas o Deus que julgou também decidiu restaurar, porque o castigo de Deus nunca é destrutivo. É cirúrgico, ele corta para curar. E quando a ferida cicatriza, ele diz: agora canta. É o cântico do retorno, o hino da reconstrução. Spurgeon escreveu: as promessas de Deus são mais seguras do que as paredes de Jerusalém. Quando o homem vê ruína, Deus vê plantações.
O primeiro verso de Isaías 54 é o retrato de quem ainda não viu nada, mas já escolheu crer. E isso é fé em sua forma mais pura. Louvar pelo que ainda não existe. Não porque a realidade mudou, mas porque o coração já enxergou a eternidade. Quando o povo de Israel ouviu essas palavras, ainda estava longe da restauração. Mas Deus já via o futuro. Ele já enxergava filhos espirituais surgindo, um povo se levantando, uma nova geração brotando do pó. E é isso que ele diz à alma estéril hoje. Canta, porque o que parecia fim é o início. O silêncio é o útero de Deus. Ele faz brotar vida nas horas em que nada acontece. O cântico da fé é a respiração da alma que ainda confia. Quando você canta, o inferno perde o controle, porque o louvor é linguagem de quem já venceu no invisível. A estéril que canta revela que o desespero foi vencido, porque o desespero cala, mas a fé canta. O desespero analisa, mas a fé adora. O desespero duvida, mas a fé antecipa. O segredo de Isaías 54 é este: Deus não começa o milagre quando o ventre se abre. Ele começa quando a boca se abre. Fé sempre canta primeiro. Abraão creu antes de ver Isaque. Ana louvou antes de gerar Samuel. Maria exaltou antes de dar à luz Jesus. E Israel cantou antes de reconstruir Jerusalém. Esse é o mistério de Isaías 54. O cântico é o ponto de partida do impossível. O céu responde à voz da fé. E quando a estéril canta, o mundo espiritual se move. Então, se você sente que nada acontece, faça o que Deus mandou, cante. Não porque tudo vai bem, mas porque Ele continua sendo bom. Cante no vale, cante no silêncio, cante mesmo chorando. Porque o cântico dos feridos é o som que o inferno mais odeia e o céu mais ama. Spurgeon dizia: canta, mesmo sem força, porque o cântico da fé é mais poderoso do que o choro da dúvida. A promessa está vindo, mas o parto começa no louvor. Canta, estéril, o silêncio vai dar à luz. Logo após o mandamento, canta, estéril. Vem outro que parece ainda mais absurdo. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54:2. Deus está dizendo para uma mulher sem filhos ampliar o espaço da casa, pedir para quem perdeu, se preparar para ganhar, ordenar a quem está vazio, que se organize para a abundância. Essa é a linguagem do céu. Deus exige fé antes de dar forma. E essa preparação não é apenas física, é espiritual. Antes que o milagre chegue, o coração precisa estar pronto para sustentá-lo. Spurgeon dizia: o homem que espera por Deus deve abrir espaço, pois o Altíssimo nunca entra em lugares estreitos. O que o Senhor está pedindo aqui é expansão de expectativa do Israel. Exilado e humilhado, havia reduzido sua visão ao tamanho da dor. Vivia com tendas pequenas, orações curtas e sonhos cautelosos. Mas Deus estava prestes a reverter tudo. Ele não queria que a bênção encontrasse uma estrutura pequena demais. Amplia o lugar da tua tenda. Significa, aumenta a tua fé. Prepara o coração, age como quem acredita, porque o milagre não se instala em corações apertados. O que Deus vai fazer não cabe na mente de quem ainda duvida. Essa ordem é um ato profético. Antes que os filhos cheguem, é preciso construir o espaço. Antes que a promessa se manifeste, é preciso erguer as estacas. Deus está dizendo: eu vou encher, mas você precisa cavar. Spurgeon pregava sobre esse versículo com lágrimas nos olhos. Quem deseja grandes bênçãos deve abrir grandes portões. Fé pequena é tenda curta, e Deus ama habitar em tendas largas. É impressionante. O mandamento não é ora mais, nem espera sentado. É age como se já estivesse vindo. Deus está ensinando o princípio da fé ativa. A fé verdadeira não apenas crê, ela se prepara, e a preparação é o sinal de que você realmente acredita no que Deus prometeu. É por isso que tantos não recebem, porque querem ver antes de si,
mover. Mas em Isaías 54, o movimento vem antes da manifestação, o cântico vem antes do parto, a ampliação vem antes da provisão. E há algo profundamente espiritual aqui. A tenda é símbolo da alma. Deus está dizendo: amplia teu interior, expande tua capacidade de amar, de perdoar, de suportar, de crer. Porque o que Ele quer derramar não cabe em corações estreitos. Spurgeon disse certa vez: o Espírito Santo só enche aquilo que está vazio e só permanece onde há espaço. Muitos oram pedindo: Senhor, enche-me, mas não esvaziam o que ocupava o lugar de Deus. E o Senhor responde: amplia primeiro, larga o que te prende, corta o que te estreita, rompe os limites da incredulidade. Deus quer encher, mas não há espaço em almas sobrecarregadas de medo e autopiedade. Por isso ele diz: não impeças, ou seja, não limite o que posso fazer. Quantas vezes o próprio medo trava o mover de Deus? Quantas vezes a lembrança da dor impede o novo? Israel havia se acostumado à escravidão, e Deus precisava ensiná-lo a desejar liberdade outra vez. É o mesmo que Ele faz conosco. Antes de nos abençoar, Ele precisa nos reeducar para sonhar. Alongue as cordas e firme as estacas. Isso significa que a expansão não é desordem, é preparo estruturado. Não basta sonhar com mais, é preciso se fortalecer para sustentar mais. A fé precisa de fundamento, e o fundamento é a palavra. Aqueles que ampliam sem firmar as estacas acabam perdendo o que receberam. Mas quem se aprofunda, na verdade, pode crescer sem se abalar. O mesmo Deus que ordena amplia, também diz firma, porque Ele sabe que o peso da promessa precisa de raízes fortes. O segredo de Isaías 54:2 é esse. Deus testa a fé pela preparação. Quem amplia, mostra que acredita. Quem firma as estacas, mostra que está pronto para o longo prazo. E quando o céu vê essa estrutura erguida, Ele envia o crescimento. A fé que canta no deserto é a mesma que constrói no silêncio. E quem amplia a tenda, ainda sem filhos, já provou que entendeu: o que vem de Deus vale a espera. E a espera vale a ampliação. Então, amplie sua tenda de oração, amplie seus sonhos, suas mãos, seu perdão. Amplie o espaço onde o Espírito Santo pode agir. Porque quando Deus disser: chegou a hora, o que Ele vai fazer não caberá no espaço antigo. Spurgeon encerrava esse sermão com uma frase que ecoa como profecia: amplia, porque o teu amanhã será largo, e o Senhor encherá cada espaço que a tua fé tiver coragem de abrir. Depois do cântico e da ordem para ampliar a tenda, Deus fala o que a alma ferida mais precisa ouvir. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Isaías 54:4. Essas palavras soam como bálsamo sobre feridas abertas. Israel havia sido humilhada, exilada, traída por suas próprias escolhas. Carregava o peso da culpa e a lembrança do abandono. Mas o Deus de Isaías 54 aparece não como juiz, e sim como esposo. Ele fala à alma caída com a ternura de quem não desistiu. Não temas, é o convite divino para que o medo largue as mãos da vergonha. Spurgeon dizia: quando o medo se cala, a graça fala. O medo é a prisão mais sutil do inferno. Ele convence o homem de que o passado é uma sentença, mas o Deus de Isaías 54 quebra essa corrente e declara: não temas. Não é um conselho, é um decreto espiritual. O Senhor está dizendo: a vergonha não tem mais poder sobre ti. A vergonha é a sombra do pecado que já foi perdoado, é a voz do passado tentando contradizer o sangue do Cordeiro. Mas quando Deus diz: não temas, Ele está dizendo: o que te envergonhava agora será testemunho. Spurgeon pregava que a vergonha era o campo onde Deus planta a graça.
O Senhor transforma a lembrança amarga em jardim de adoração. O inimigo quer que você olhe para o que perdeu, mas Deus quer que você olhe para o que aprendeu. O diabo grita, veja o que fez, mas o Espírito sussurra, veja quem você se tornou. Israel, como esposa abandonada, via-se indigna de amor. Mas Deus responde, o teu Criador é o teu marido. Isaías 54, 5. Essa é uma das declarações mais íntimas de toda a Bíblia. O Criador não apenas a perdoa, ele se casa de novo com ela. Ele não apenas restaura, ele reconquista. O amor de Deus é tão profundo que não apenas cura o que foi ferido, mas dignifica o que foi humilhado. O não temas aqui é o início da cura da identidade. A vergonha faz o homem se esconder. A graça o chama de volta à luz. O medo diz, fique calado. Deus diz, cante de novo, porque quem foi perdoado tem direito de cantar. Spurgeon dizia, quando Deus apaga a culpa, ele também apaga o eco da vergonha. A vergonha não está apenas nas ações, mas na memória. Muitos foram libertos do pecado, mas ainda são prisioneiros do passado. Carregam recordações como correntes, lembranças que paralisam o presente. Mas Deus diz, tu te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Não é amnésia espiritual, é redenção da memória. Ele transforma a lembrança em testemunho. Aquilo que doía passa a glorificá-lo. A dor deixa de ser acusação e se torna altar. Quando Deus diz, não serás envergonhada, ele não promete ausência de críticas, ele promete vitória sobre elas. Os inimigos de Israel continuariam existindo, mas não teriam mais poder de feri-la. O que antes a envergonhava, agora seria símbolo de honra. Porque a graça não apenas remove o pecado, ela reverte o enredo. O Senhor faz questão de reerguer os que o mundo despreza, porque o seu amor é mais teimoso que a vergonha. O mesmo Deus que vê as feridas escolhe amar mesmo assim. E ele não apenas diz, não temas. Ele diz, não te lembrarás mais. O que te pesava deixará de ter voz. O passado perde autoridade quando a graça assume o trono. Spurgeon afirmou, a cruz é o fim da vergonha e o início da canção. E é isso que Isaías 54 revela. Um Deus que toma para si uma esposa manchada e a veste de branco outra vez. A vergonha da mocidade, o opróbrio da viuvez, tudo é apagado pela fidelidade de um Deus que não muda. O segredo aqui é que Deus não remove a vergonha apenas para aliviar, ele remove para substituir. Onde havia humilhação, ele coloca honra. Onde havia culpa, ele coloca propósito. Onde havia abandono, ele planta aliança. A ordem não temas é um convite à coragem da fé. É como se Deus dissesse, ergue a cabeça, Israel. O que te feriu já foi vencido. O que te envergonhou já foi coberto. E o que te parecia fim é o início do meu recomeço em ti. Essa é a promessa para toda a alma que viveu exílio interior. A vergonha não te define, a graça sim. E o Deus que te feriu por amor te levantará por misericórdia. O inferno tentou te paralisar com o passado, mas o céu te liberta com um decreto. Não temas, não serás envergonhada. Poucos versículos na Bíblia são tão íntimos e poderosos quanto este, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54:5. Deus poderia ter se apresentado como juiz, rei ou general, mas escolheu se revelar como marido, não apenas Senhor, mas esposo. O Criador, diante de uma esposa caída, não vem para acusar, vem para amar de novo. Spurgeon dizia, quando a alma foge de Deus, ele não vem com uma espada, mas com um anel. Isaías 54 é o cântico de um casamento restaurado.
O povo que foi infiel está sendo chamado outra vez para o altar. A mulher rejeitada está ouvindo uma nova promessa. Eu sou o teu marido. O Deus do universo, o Santo dos exércitos, se compromete com o indigno, o ferido, o arrependido. Isso é o maior escândalo da graça. Deus não apenas perdoa, ele reconquista. Essa imagem de casamento é a mais profunda metáfora da aliança entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, Israel é a esposa que se prostitui com outros deuses. No Novo Testamento, a igreja é a noiva lavada pelo sangue do Cordeiro. Em ambos os casos, o centro da história é o mesmo. Um amor que não desiste. Deus é o Criador, mas também é o marido. Isso significa que ele não apenas te formou, ele te escolheu. Não apenas te criou, ele se vinculou a ti. E quando o texto diz, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, ele está afirmando que o mesmo Deus que comanda exércitos celestiais se ajoelha para restaurar um coração quebrado. O infinito se curva diante do arrependido. Spurgeon pregava, o amor de Deus é tão vasto que os anjos o adoram de joelhos, e tão pessoal que o pecador o sente em lágrimas. Esse é o segredo escondido em Isaías 54. O Deus transcendente é também o Deus íntimo. Ele guerreia com o universo, mas se deita ao lado da alma ferida para curá-la. Ele comanda estrelas, mas reata alianças com quem o traiu. Esse é o amor que o inferno não compreende. O amor que reconstrói o altar que foi quebrado pela infidelidade. Israel havia deixado o altar de Deus e erguido outros, tinha trocado a adoração pela idolatria. Mas agora, no cativeiro, sem glória, sem templos, sem trono, descobre que Deus ainda a chama de esposa. Com grandes misericórdias te recolherei. Isaías 54:7. Essa é a frase que o céu reserva para quem pensou que o relacionamento acabou. O amor de Deus não é frágil, é teimoso. Ele continua amando até que o coração volte, e é esse amor que restaura o altar. O altar não é mais de pedra, é de arrependimento. O fogo que o consome não é mais o sacrifício de animais, é o quebrantamento da alma. E o perfume que sobe agora é o louvor dos que foram resgatados da vergonha. Deus não apenas restaura o altar, ele o habita. O marido voltou para casa, e onde ele chega, a vergonha vai embora. O lar que foi deserto volta a florescer. A mulher que chorava agora volta a cantar. E o que antes era um vale de lágrimas se torna uma morada de glória. Spurgeon dizia que o amor de Deus é o casamento da eternidade com o tempo. Ele une o divino ao humano, o santo ao arrependido, o céu ao pó. E quando o Criador se torna marido, o inferno perde sua maior arma, a acusação. Porque quem ama dessa forma não apenas perdoa o passado, mas reescreve o futuro. O Santo de Israel é o teu Redentor. Essas palavras significam que o amor de Deus é redentor. Ele paga o preço da infidelidade. A redenção não é gratuita para quem a oferece. O marido paga com o próprio sangue o dote da reconciliação. No Calvário, o amor de Isaías 54 ganha rosto e voz. Ali, o esposo celestial toma sobre si a vergonha da esposa para devolvê-la vestida de pureza. A cruz é o novo altar do casamento entre Deus e o homem. Spurgeon dizia, a cruz é a aliança assinada com o sangue do esposo, e é por isso que Isaías 54 é o hino do amor invencível. Deus não muda de ideia sobre quem ama. Ele não revoga a aliança por causa de erros. Ele a renova por causa da graça. E quando o texto o chama de Deus de toda a terra, é para dizer que esse amor não conhece fronteiras. Nenhum pecado é grande demais. Nenhuma distância é longa demais. Nenhum passado é escuro demais. O Criador é o teu marido, e ele veio te buscar. Não com exigências, mas com misericórdia. Não com condenação, mas com braços abertos.
não para te lembrar do que foste, mas para te mostrar quem és agora, a esposa restaurada do Deus vivo. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Isaías 54, 7 poucas frases revelam tanto do coração de Deus quanto esta. Ela carrega um paradoxo divino: o abandono e o acolhimento, a dor e a promessa, o silêncio e a misericórdia. Deus reconhece que por um tempo se afastou, mas garante que voltará com um amor ainda maior. É o retrato de um pai que corrige, mas não rejeita, que disciplina, mas não abandona. Spurgeon dizia: o silêncio de Deus nunca é ausência. É uma pausa em que a fé é provada e o amor é purificado. O breve momento é a escola do amadurecimento espiritual. É o tempo em que o céu parece fechado. As orações não encontram eco e a alma aprende a amar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Israel viveu isso. O exílio foi o momento em que Deus pareceu deixá-los, mas foi justamente ali que a nação descobriu quem Ele era de verdade. Não apenas um provedor, mas um esposo fiel, mesmo no silêncio. Essa expressão, por um breve momento, é poderosa porque nos lembra da perspectiva eterna de Deus. Para o homem, o sofrimento parece longo. Para Deus, é apenas um instante dentro da eternidade do seu amor. O tempo da dor nunca é o último capítulo. O abandono é apenas a pausa entre duas manifestações. Da graça, Deus não mente quando diz te deixei. Ele reconhece que há distâncias espirituais que Ele mesmo permite para nos corrigir, mas também não demora em completar. Com grandes misericórdias te recolherei. O afastamento foi breve, a misericórdia grande. O silêncio dura um tempo, o amor dura para sempre. Esse é o contraste da aliança divina. Deus nos permite sentir a falta dele, para que aprendamos a desejar sua presença com mais profundidade. Spurgeon explicava que há momentos em que Deus esconde o rosto, não porque rejeitou o servo, mas porque deseja refinar sua fé. Quando o ouro é lançado ao fogo, o ourives se retira um pouco, mas seus olhos continuam sobre a chama. Assim é o Senhor. Ele se afasta o suficiente para nos amadurecer, mas nunca o bastante para nos perder. Durante esse breve momento, tudo parece ruir. As promessas parecem distantes. O coração pergunta: onde está o Senhor? Mas no plano eterno, esse momento é o intervalo em que o Espírito Santo trabalha o invisível, as raízes da fé, o caráter, a dependência. O céu se cala, mas o amor continua agindo em silêncio. Quando o Senhor diz, te deixei, Ele não está desistindo. Está preparando o reencontro. É como o agricultor que planta e se afasta por um tempo, não porque esqueceu a semente, mas porque confia no processo. A ausência aparente é a gestação do milagre. E quando ele volta, não volta do mesmo jeito. Volta com grandes misericórdias, ou seja, ele volta multiplicado em amor. Spurgeon pregava com lágrimas sobre esse versículo. Deus nos fere com a ponta da lança, apenas para depois nos curar com os braços da compaixão. Talvez você esteja vivendo o breve momento, o tempo em que o céu parece distante, mas o mesmo Deus que disse, te deixei, é o que promete, te recolherei. Ele não recolhe com pressa, ele recolhe com ternura. Ele não volta para cobrar, volta para curar. Misericórdia é o abraço que transforma a saudade em comunhão. Esse é o mistério de Isaías 54. Deus permite a ausência para gerar profundidade. Ele se cala para nos ensinar a ouvir. Ele se esconde para nos ensinar a buscar. Ele permite o frio para que sintamos o calor da sua volta. E quando finalmente o reencontro acontece, o coração entende. O breve momento da dor foi o preço do eterno momento da glória. O tempo da ausência foi o solo onde cresceu a raiz da fé. A lágrima que caiu no exílio se tornou o cântico da restauração. Spurgeon conclui esse pensamento com uma frase que parece escrita para essa geração. Se o Senhor se afastou,
Não tema, ele sempre volta e quando volta, traz o céu junto. Deus te deixou por um momento, mas o amor dele nunca partiu. E quando ele voltar a se manifestar, não reconhecerás o mesmo deserto. Lugar da tua dor será o palco da tua colheita. O vale do silêncio se tornará o altar da glória. O breve momento é apenas a distância entre o quebrantamento e o abraço. Quando o Pai te recolher com grandes misericórdias, você entenderá, ele nunca te abandonou, apenas te preparou. Num ímpeto de indignação, escondi de ti o meu rosto por um momento. Mas com amor eterno me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 54, 8. Aqui está um dos versos mais sublimes de toda a Escritura. A revelação de que o amor de Deus é eterno, enquanto a sua indignação é apenas momentânea. O contraste é celestial. O juízo dura um instante, mas a misericórdia dura para sempre. A ira de Deus é uma gota, o amor é um oceano. O momento do esconderijo é superado pelo eterno da compaixão. Spurgeon dizia, quando Deus se ira, é com lágrimas nos olhos, mas quando ama, é com eternidade no coração. Deus admite que se indignou. Ele não mascara a verdade, não disfarça o erro de seu povo. Israel pecou, foi infiel, quebrou a aliança, mas o Senhor não nega o castigo, ele o contextualiza. A ira é o remédio amargo. O amor, a saúde restaurada. A correção dura pouco. A aliança permanece. A palavra ímpeto aqui traduz algo intenso, mas passageiro. Deus não é dominado por sua ira. Ele a utiliza como instrumento da santificação. Quando ele esconde o rosto, é para que o coração aprenda a buscá-lo de novo. Mas quando ele se revela outra vez, é para mostrar que o amor sempre foi maior que o juízo. Esse é o segredo de Isaías 54. O amor de Deus não depende do comportamento humano, mas da fidelidade do próprio Deus. O Senhor não muda. Ele pode se calar por um tempo, mas não pode deixar de amar. Ele pode disciplinar, mas nunca desistir. O seu amor não tem data de validade, é eterno. E tudo o que é eterno não pode ser vencido por um erro momentâneo. Spurgeon pregava com fervor. A ira de Deus é o fogo que purifica o ouro. O amor de Deus é a fornalha onde o ouro é guardado. Há um consolo profundo nessa promessa. Deus não mede o homem pelo tempo da queda, mas pelo destino da redenção. Ele não define o seu povo pelo dia da ira, mas pelo propósito do amor. A indignação é episódica, a compaixão é permanente. A ira olha para o pecado, o amor olha para a cruz. O texto diz, com amor eterno me compadecerei de ti. A palavra compadecer vem de padecer com. Deus não observa a dor à distância, ele entra nela. O Senhor não apenas sente pena, ele compartilha o sofrimento. A compaixão de Deus é participação, não apenas piedade. Na cruz, essa profecia ganha carne e sangue. Ali, o Deus eterno padece com o homem e transforma a ira em reconciliação. Spurgeon dizia, o Calvário é o lugar onde o amor eterno venceu o momento da ira. A humanidade viu o rosto de Deus escondido no Getsêmani, quando o filho clamou, Pai, por que me desamparaste? Mas no domingo da ressurreição, o Pai mostrou o que sempre esteve por trás do véu. O amor não havia cessado, estava apenas preparando o triunfo. Assim também é conosco. O rosto que se escondeu ontem é o mesmo que sorrirá amanhã. O breve momento da dor nunca anula o eterno amor do Redentor. Deus chama esse amor de eterno porque ele atravessa todos os tempos, antes do pecado, durante o pecado e depois do perdão. Não há instante na história em que Deus tenha deixado de amar o homem. Mesmo quando o corrige, o faz com propósito redentivo. A ira de Deus tem limites. O amor de Deus, não. Spurgeon via nesse versículo a prova de que a fidelidade de Deus é a âncora da alma quebrada. Enquanto tudo oscila, o amor dele é constante.
Enquanto o homem promete e falha, Deus promete e cumpre. Mesmo quando o céu parece fechado, o amor eterno está sustentando o invisível. Esse amor não apenas consola, ele transforma, ele gera arrependimento, ou cura e reverência. Não é um amor permissivo, mas um amor santo que salva mesmo quando fere. É o amor que corrige para preservar, o amor que quebra para reconstruir, o amor que se manifesta mais claramente depois da tempestade. E é por isso que Isaías 54 fala de um amor eterno, logo após mencionar a ira. O Espírito quer que entendamos a desproporção. A ira é uma faísca. O amor é o sol, o juízo é um instante. A compaixão é um ciclo infinito, o castigo passa. A aliança permanece. Talvez você ainda esteja no ímpeto, sentindo o peso do silêncio de Deus, mas há uma promessa sobre a tua vida. Com amor eterno, me compadecerei de ti. O amor eterno é a assinatura de Deus sobre a tua história. Ele não te amou porque você mereceu. Ele te amou porque decidiu. E o que Deus decide na eternidade, nenhum pecado consegue desfazer no tempo. Spurgeon resumiu assim: o homem cai por um instante, mas o amor que o levanta vem de um Deus que nunca caiu. Então, creia, o rosto que se escondeu por um momento voltará a brilhar sobre ti com misericórdia sem fim. E quando ele o fizer, você entenderá: o amor eterno não apenas te esperou, ele te sustentou enquanto você nem percebia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha bondade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54:10. Este é o clímax da promessa. Deus não apenas declara amor eterno, ele o sela com uma garantia cósmica. Ele compara o seu pacto com as coisas mais estáveis da criação, os montes e as colinas. Mas depois, ele vai além. Mesmo que esses colossos da terra se desfaçam, o amor dele permanecerá. É como se o Criador dissesse: o que eu construí em ti é mais sólido do que o que eu criei no mundo. Spurgeon dizia: o amor de Deus é o único monte que jamais tremeu. Os montes representam estabilidade, permanência, força, mas até eles podem se mover. Terremotos provam isso. O amor de Deus, porém, não conhece abalo, nem o pecado, nem o tempo, nem o inferno, nem a morte podem movê-lo. Quando ele diz: a minha aliança de paz não mudará, está dizendo: nada no universo será capaz de alterar o que eu decidi amar. É uma declaração de fidelidade eterna. A aliança de paz é o pacto que Deus estabeleceu com os redimidos em Cristo. Não uma paz humana, passageira, mas uma paz selada pelo sangue. Não é ausência de guerra, é vitória definitiva. E essa aliança não depende do mérito, mas da misericórdia. Spurgeon pregava: as promessas de Deus não são castelos de areia à beira-mar, mas rochedos eternos no meio das ondas. O versículo começa com um porquê, indicando que o argumento de Deus é lógico e afetivo. Mesmo que a natureza inteira se desfaça, eu não desistirei de ti. Isso é uma revelação de proporções imensas. A criação pode se desfazer, mas o Criador não muda. Os montes, símbolo da firmeza visível, podem desabar, mas o amor, símbolo da fidelidade invisível, permanece em pé. Essa é a base da nossa segurança espiritual. O amor de Deus não é um sentimento, é uma aliança. Não depende de circunstâncias, mas de caráter. E como o caráter de Deus é imutável, o pacto dele também é. Por isso, Isaías 54 termina com uma certeza: tudo pode ruir, menos o amor. Spurgeon dizia: quando tudo ao redor do crente se move, ele descansa naquilo que é inabalável, a aliança do seu Deus. Note que Deus chama essa aliança de aliança de paz. Paz aqui não é apenas tranquilidade, é reconciliação, é o estado permanente de comunhão. Entre Deus e o homem, restaurado, essa paz não é conquistada, é herdada, não é sentida, é
é garantida. Ela é o resultado do amor eterno que sobreviveu à ira momentânea. O Senhor que se compadece de ti é a assinatura da graça. É como se o texto dissesse: quem fala é o mesmo que chorou contigo, o mesmo que te esperou no deserto, o mesmo que te recolheu com misericórdias. A voz que promete é a voz que já perdoou. As montanhas podem se mover. Os homens, as nações, as igrejas, os sentimentos, tudo muda. Mas o Deus de Isaías 54 é o mesmo que sustenta os séculos. E quem está firmado, nele vive dentro de uma rocha que não se parte. Spurgeon dizia que esse versículo é o travesseiro da alma cansada. Quando a vida treme, o coração repousa na fidelidade de Deus. Quando os planos caem, a aliança permanece. Quando o mundo se move, a graça é o chão que não cede. O Senhor que se compadece de ti não é um título poético, é uma realidade eterna. Compadecer-se é amar com ternura. É sentir contigo, sofrer contigo, levantar-te pelas mãos. Esse é o Deus do pacto. Não o distante, mas o compassivo. Não o que apenas observa, mas o que sustenta. E é esse amor compassivo que se torna o alicerce da paz verdadeira. No fim, Isaías 54 não é apenas sobre Israel, é sobre todos os filhos da promessa. É o cântico de uma alma que aprendeu que o amor de Deus é mais firme do que qualquer montanha. É a voz do arrependido que entendeu que, mesmo depois da ira, existe compaixão. E é o testemunho do redimido que pode dizer: tudo em mim mudou. Mas ele não mudou. Spurgeon concluiu seu sermão sobre este texto dizendo: se o amor de Deus pudesse mudar, o inferno teria esperança. Mas como não muda, o céu está garantido. Isaías 54 termina como toda a história de amor divino termina: com aliança, não com acusação, com paz, não com peso, com permanência, não com perda, porque o Deus que começou a boa obra não apenas a sustenta, Ele a sela com eternidade. As montanhas podem se mover, as colinas podem desabar, mas o coração de Deus, firmado em amor, permanecerá para sempre. E quem vive dentro desse amor, vive dentro do que jamais será abalado. Se essa palavra falou com você, não saia deste vídeo em silêncio. Isaías 54. Não é apenas uma profecia antiga, é uma carta viva do próprio Deus para os corações que um dia se sentiram esquecidos. Talvez você esteja vivendo o breve momento do silêncio, mas o Senhor está te dizendo hoje: com amor eterno, eu me compadecerei de ti. As montanhas podem se mover, as pessoas podem mudar, mas a aliança de paz que Deus fez contigo nunca será quebrada. Então, antes de ir, comente: eu creio no amor eterno de Deus sobre minha vida. E se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Aqui nós não pregamos o conforto da carne, pregamos a verdade que transforma. Ative o sino. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir que Deus ainda restaura. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação para a glória. Nos vemos no próximo vídeo. Que o amor eterno do Senhor te envolva e nunca mais te deixe o mesmo.